Quando eu descobri, eu tinha 16 anos, né? Durante 6 meses eu fiz quimioterapia. Aí os médicos vieram com a informação que eu teria que fazer o transplante. Quando eu recebi a notícia, eu já fazia tratamento com a hematologista, só que não estava dando resultado. Aí ele veio com a ideia do transplante. Nesse momento, assim, eu não queria saber muito do transplante, porque eu fiquei com medo. É assustador, porque a gente não conhece, não sabe o que é, né? Transplante assusta. Como é que vai ser? Será que vai me cortar? Será que vai abrir? Será que eu vou continuar sendo eu, Amanda? Né? Várias perguntas na cabeça. Não é nada daquilo que o pessoal imagina-se. Medula óssea é um líquido gelatinoso presente na cavidade dos ossos, popularmente conhecida como tutano do osso. Ela é produzida desde os primórdios da vida de um indivíduo, na vida embrionária, ainda durante a gestação, e ela perdura o resto da vida de um indivíduo. É a fábrica de sangue responsável pela produção de todas as células sanguíneas. Então, os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio no organismo. Também os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa contra a infecção. E as plaquetas, que são fragmentos de células que são responsáveis por estancar o sangramento. A medula óssea, ela, como fábrica do sangue, ela contém as células-tronco, especificamente as células-tronco hematopoéticas, que são capazes de se autorrenovarem, de se autorreproduzirem e também de se diferenciarem nas mais diversas células do sangue. O transplante de medula óssea é uma modalidade de tratamento para diversas doenças sanguíneas. Eu faço tratamento de endocrinologista. Aí ele descobriu que minhas plaquetas estavam baixas. Aí ele pediu para me procurar um hematologista. Foi aonde que eu comecei o tratamento. O transplante ele apresenta 3 modalidades básicas. Tem o transplante autólogo, no qual a fonte de medula óssea vem do próprio indivíduo doente. O indivíduo é ao mesmo tempo paciente e doador. Tem o transplante alogênico, que é de uma pessoa doadora para uma outra pessoa, o paciente, receptor dessa medula óssea. E também tem uma outra forma de transplante alogênico, que é conhecido como transplante haploidêntico, que é uma modalidade de tratamento um pouco mais recente e que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos. Todo paciente que vai ser submetido a um transplante precisa passar por uma avaliação médica rigorosa. Essa avaliação médica ela inclui tanto o exame clínico, a história clínica, a avaliação clínica geral, como também uma série de exames que devem ser feitos. A partir do momento em que todos esses exames estão prontos, ele poderá ser internado. Para que o paciente seja submetido a um transplante de medula óssea, ele tem que fazer uma quimioterapia antes de receber a medula nova. Para receber essa quimioterapia e também para receber medicações no período do transplante e pós-transplante e para receber antibióticos, hemotransfusões, ele precisa de um acesso venoso. Existem 3 tipos básicos de acesso venoso central. Um deles é o catéter totalmente implantável, em que esse catéter é implantado no subcutâneo, sob a pele. O catéter chamado semi-implantável, que ele é tunelizado, faz literalmente um túnel por baixo da pele. Esse catéter pode durar meses, eventualmente mais de ano. E existe também o catéter periférico, que é o acesso periférico, o acesso venoso feito por punção de veias no braço, nas pernas, eventualmente, para infusão dessas medicações. Todo paciente que tem um catéter, sobretudo quando é um catéter central, existem cuidados específicos, sobretudo por parte do próprio paciente, de seus familiares e da enfermagem, para o cuidado desse catéter, para evitar que haja complicação infecciosa. Como toda quimioterapia é potencialmente tóxica para o organismo, ela não só, infelizmente, combate a doença, por exemplo, uma leucemia, mas ela também ataca células boas, células saudáveis. Uma delas são as células reprodutoras, então tanto do homem como da mulher. Então é importante que o paciente que vá ser transplantado, ele saiba que existe um risco. Ele pode ficar infértil, então existe uma chance razoável, dependendo do contexto, de infertilidade. De qualquer forma, é importante que o paciente se abra com um médico, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com quem quer que seja, que esteja auxiliando nos cuidados dele, e resolva suas dúvidas. Então esses pacientes vão ter que ter certas precauções. Uma dessas precauções, na verdade, é a questão da desinfecção, da limpeza de banheiro, de cozinha, das salas, de qualquer cômodo, pelo qual esse paciente possa passar. Fiz a internação lá no hospital, foi muito bom, os médicos, uma gracinha, as enfermeiras todas muito boas. Você transforma como se fosse sua segunda casa. Eu já estava até acostumada já, eles acolhem você, Ali você não encontra só médicos ou só enfermeiras, Você acaba criando uma família ali dentro. Tive muita ajuda da família, que ficou comigo o tempo todo, lá dia e noite. A assistente social, ela procurou a gente todas as internações, mesmo para perguntar se estava precisando de algum auxílio, como eu tinha como vir, voltar, O assistente social, principalmente, faz uma avaliação daquela casa do paciente, onde ele mora. Se nessa casa for encontrado qualquer sinal, por exemplo, de fontes possíveis de infecção, principalmente bacteriana, fungo, mofo, isso tem que ser consertado antes que o paciente volte para sua casa após o transplante. Caso a assistência social detecte que há algum impedimento
de o paciente voltar para sua casa após o transplante, isso tem que ser resolvido. Em alguns casos, a prefeitura pode ajudar, existem alguns dispositivos, né? Existem casas de apoio que, na verdade, abrigam diversos pacientes, inclusive aqueles que estão em quimioterapia, não necessariamente no transplante. Então, existem mecanismos aí que o assistente social pode utilizar. Para fazer o transplante, eu tinha que fazer uma quimioterapia, assim, super pesada. Vai ser submetido a uma quimioterapia para destruir a medula doente dele e para dar espaço a uma nova medula. Eram copinhos e copinhos de comprimidos que você tinha que tomar. Existem efeitos colaterais daquela quimioterapia. A quimioterapia costuma atacar mais as células que estão se reproduzindo com rapidez naquele organismo. Então, por exemplo, células do cabelo. O cabelo a gente renova, a gente perde fio de cabelo todo dia, mas também cresce. Células da pele, a pele fica mais descamativa. A gente pode ter náusea, vômito, dor de garganta, dor na hora de engolir, falta de apetite, falta de paladar. Todas essas são manifestações possíveis e muitas vezes frequentes de acontecerem no processo de quimioterapia pré-transplante. E elas podem perdurar durante dias após aquela quimioterapia. Mesmo que um paciente tenha um doador 100% compatível, existe a chance daquela medula não ser aceita pelo organismo daquele paciente. Então, existem diversos medicamentos que são usados para baixarem essa chance de rejeição da medula óssea e também de que aquela medula ataque de forma inflamatória aquele paciente. Ele não é submetido a uma cirurgia, essa medula vai ser infundida no paciente como se fosse uma transfusão. E essa medula vai encontrar a sua casa de volta dentro daquele paciente. Ela vai se alojar nos ossos, na região da bacia, na região external, até ela começar a ficar autossuficiente e se autorreproduzir dentro daquele indivíduo, até que então as contagens de células sanguíneas daquele paciente voltem ao normal. A partir do momento que o paciente recebe a sua medula no dia 0, ele vai passar pela fase mais crítica do transplante, que ele vai estar mais suscetível, até que a medula se ambiente àquele novo corpo, e se fixe definitivamente. Nessa fase ele vai estar com as contagens de plaquetas baixas, pode precisar de transfusão de plaquetas, vai estar com contagem de glóbulos vermelhos baixa, pode precisar de transfusão de sangue, transfusão de hemácias, e ele também pode estar muito mais suscetível à infecção. Dentro do hospital, é muito rigoroso. O telefone meu ninguém podia pegar, quem entrasse tinha que ter muita higiene, lavar as mãos, tudo. Bolsa, de forma alguma, você não podia sentar na cama, ficar abraçando, não podia. Então a gente não tem a resistência que outra pessoa tem, uma pessoa que não está fazendo o tratamento tem, uma pessoa saudável. Depois de 1, 2, 3 semanas, no momento da chamada perda da medula, essas contagens começam a melhorar. É o período em que a medula de fato está bem inserida naquele novo organismo, e já começou a se autorreproduzir. A partir do momento que o paciente já pegou a medula, que é um momento, na verdade, de vitória, de comemoração, muitos serviços, inclusive, comemora aquela data da perda da medula como se fosse um novo aniversário daquele paciente, tem festa, tem bolo, é um período realmente de renovação, ele já começa a se aproximar da possibilidade de alta hospitalar. É importante lembrar para todo paciente que, tanto durante a internação como após a alta hospitalar, o paciente tem que relatar, tem que falar tudo que ele está sentindo, Então, se ele está sentindo cansado, se teve algum sangramento, todo paciente que vai para casa no momento da alta hospitalar, ele recebe uma orientação. Continuar o tratamento em casa é muita responsabilidade, você tem que ter um comprometimento de tomar os medicamentos, da higiene ser muito boa na sua casa, da família te ajudar. Eu lembro que para as pessoas virem visitar ela, tinha que tomar banho antes, passar álcool em gel na mão e ter uma higiene maior. Tudo muito, muito, muito higienizado, muito cuidado, Eles pedem pra gente tomar água, mas se pudesse ferver ela antes de você tomar, melhor ainda, Tudo que tem bactéria viva a gente não pode comer, Um queijo a gente não pode comer, o iogurte não pode comer, biscoito, tomate, então várias coisas assim a gente era restrito a comer. Realmente em casa você tem que ter mais cuidado. E o repouso e a higiene é inevitável. Você tem que ter, porque os 100 dias você é um bebê. Pode ter visita, você pode conversar com os outros, não quer dizer que não pode ninguém. A família, nossa, eu não sei como eu pago pra eles até hoje, sabe? Da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu tenho 4 irmãos. Esse apoio é muito bacana porque a gente se sente mais forte. Se eu pudesse, eu daria o mundo pra eles, Depois desses 100 dias, melhora, você tem mais liberdade. Você já pode sair, não podia ser em lugar fechado, não podia deixar de usar máscara, porque não podia ter muito contato com a pessoa por causa da imunidade.
sempre tinha que usar máscara para eu ir ao médico, até para eu dar uma volta uma vez ou outra eu tinha que usar uma máscara, proteger muito do sol, bastante, usar sempre o filtro solar, de preferência uma roupa que cobrisse meu corpo, né? Usar um chapéu porque a cabeça fica sensível. Pode namorar sim, não quer dizer que você não tem que ficar isolada não, só que tem que ter certo cuidado, né? Muito cuidado. No momento da alta, a enfermagem, né, de cada serviço geralmente passa uma tabelinha, um organograma, uma forma de organizar os horários das medicações, né? Que muitos desses pacientes têm que usar medicamento de manhã, de noite, né, na hora do almoço. Isso vai depender também se ele tem outros problemas de saúde, como pressão alta, diabetes. A partir do momento que o paciente vai para sua casa, ele deve restringir, naquela fase ainda dos primeiros 3, 4, 5 meses pós-transplante, visitas, né, dentro do possível. Claro que ele vai poder receber suas visitas, parentes, amigos, mas essas pessoas, é importante lembrar que não devem ter sinais de infecção quando forem visitá-lo. Caso seja inevitável o contato, né, tanto a pessoa que visite o paciente quanto o próprio paciente devem usar máscara e lembrar sempre das precauções de contato, evitar um contato direto mais próximo com pessoas que estejam com sinal de infecção, né? Sempre usar álcool gel, alguma forma de higienização e de antisepsia das mãos. Geralmente os pacientes que vão ser transplantados ou que foram transplantados, eles vão ter que receber futuramente um novo esquema de vacinação, como se tivesse voltado à época de criança. Esse esquema de vacinação, a programação de vacinação, é dado pelo próprio médico no controle ambulatorial daquele paciente. A medula óssea, por mais que ela seja 100% compatível, ela pode estranhar aquele novo organismo. Então ela pode montar uma inflamação, uma resposta inflamatória contra o paciente, que é o que a gente chama de doença do enxerto, a medula, contra o hospedeiro. Essa doença, ela pode atacar o fígado, pode atacar a boca, pode atacar os olhos, pode atacar a pele, pode atacar o trato digestivo. Ela pode ocorrer nos primeiros 100 dias pós-transplante, que é o que a gente chama de doença do enxerto contra o hospedeiro aguda, ou pode acontecer depois dos 100 dias pós-transplante, que é a forma chamada doença do enxerto contra o hospedeiro crônica. Tive médicos excelentes, minha família me apoiou demais. E é a oportunidade, né, de você viver de novo, né? Meu transplante foi muito tranquilo. Eu fiquei pouco tempo no hospital, eu fiz tudo certinho para que as coisas terminassem logo. Hoje a minha vida é normal, igual era. Minha vida já voltou ao normal, já como de tudo, já faço tudo, trabalho normal, não tenho problema nenhum, tudo em paz. Eu não nasci com essa doença, né? Eu não vou morrer com ela. Eu vou viver muito, tenho muitos sonhos, sou muito nova. Tenho apenas 16 anos e eu vou conquistar todos eles. E eu te falo hoje que eu já conquistei 90% dos meus sonhos. Depois disso, a força a gente encontra, só basta a gente querer.